Olá, que bom ter você aqui no Entre Telas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Influência. Influência é um processo natural, parte da comunicação. Ser influente pode ajudar na tomada de decisões, como em vendas, como adquirir novos hábitos ou na busca por conhecimento. Há muito tempo, falar que uma pessoa é influenciada por outra, sendo uma má ou uma boa companhia, uma boa influência, é afirmar que a interferência, ela age sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas. Zezé, vale a reflexão no uso da palavra influência nos últimos anos, né? Que acabou tendo uma conotação muito negativa, atrelada à manipulação. Aspectos que a gente tem que reconhecer que são positivos, né? E até, vamos dizer assim, naturais, de se buscar influenciar a opinião do outro, é isso que nós exercitamos no nosso dia a dia, né? Mas nos últimos anos, eu diria que o exercício de influência, ele acabou se tornando cada vez mais profissionalizado, né? Profissionalizou-se a influência. E aí eu fiquei pensando, né, o lobby que muitos conhecem, alguns às vezes têm dúvidas, mas que na essência o que é o lobby? É um exercício, né, antigo já de influência. Muitas vezes essa influência se dá por determinados grupos, né? E esses grupos eles querem influenciar tomadas de decisão, aqueles que vão estar preparando leis, regulações, e representam muitas vezes diversos setores, são capazes até de representar a própria sociedade civil. Mas se de um lado o lobby, né, do jeito que a gente entende, né, é uma atividade inclusive característica e legítima de um processo democrático, de um regime democrático, a gente também tem que ter uma ressalva, né? Ele é característica de um regime democrático desde que não seja confundido com corrupção e suborno, como muitas vezes a gente vê ele ligado, né? Mas o que ele faz? A prática de lobby é no sentido de levar informações para quem vai tomar decisão, né? Tem um respaldo às vezes técnico, uma opinião, um impacto que vai ser gerado com aquela lei, com aquela regulação, com aquela decisão. Por outro lado, a gente percebe, né, que quando de repente o lobby defende um determinado grupo em detrimento do interesse público, esse exercício de influência ele acaba sendo considerado nocivo para a própria sociedade, né? Nesse ponto que a gente também tem que chegar. Hoje a gente pode dizer que, além do lobby, existem outras formas de influência. Na verdade, já existiam outras formas de influência, até, de repente, formadores de opinião, né? Mas, recentemente, o que a gente percebe é que foram surgindo novas atividades atreladas a essa influência e ligadas muito também às mídias digitais, que aí são os influenciadores digitais. E aí eu começo a analisar que, assim como o lobby, eu acredito que os influenciadores digitais, eles são capazes de contribuir com suas opiniões ligadas a causas, produtos, serviços, mas desde que isso aconteça de uma forma autêntica e não apenas baseado nos ganhos financeiros que esses influenciadores obtêm ao falar bem de alguma marca. Esse é o ponto, né? A gente não está questionando o exercício de influência, até é processo normal, mas quando a gente percebe que isso é feito de forma assim mais, como eu diria assim, forçada, né? Até leviana. Exatamente. E aí a gente também lembra que existe aí inclusive o marketing de influência, né? O marketing de influência que virou, inclusive, a menina dos olhos de muitas ações de comunicação e de marketing. Por quê? Porque com o marketing de influência o que se procura é alavancar, vender produtos de determinadas marcas. E aí vem também um outro problema, é quando essa influência é exercida a partir simplesmente dos interesses financeiros, né? E aos poucos, o que vai acontecendo, na minha opinião? Vai corroendo as relações de confiança, seja em relação a uma marca, seja em relação até aos próprios influenciadores, né? E às vezes chega até, de uma certa forma, a desvirtuar uma causa que é defendida.
Então acaba, olha só, que eu chego à conclusão, né, que acaba virando uma reprodução de campanhas publicitárias que hoje a gente considera que vem perdendo força, né? Nos últimos anos, as campanhas publicitárias elas vêm perdendo força, não que elas não sejam necessárias, mas elas vêm perdendo força. Mas por que elas vêm perdendo força? Justamente porque os consumidores, eles sabem que os anúncios têm por trás alguém pagando, uma empresa pagando para serem veiculados. E quando a gente... Isso é um problema? A gente poderia até perguntar, isso é um problema ser pago? Não, não é. Não é. A única coisa é que nós começamos a verificar que os influenciadores digitais começam a seguir o mesmo caminho. No final das contas, quando você recebe e as pessoas começam a perceber que aquilo não é de forma espontânea, que você coloca aquilo porque está sendo remunerado para aquilo, o que acontece? A gente vai ter mais do mesmo. A revolução que vem com essa questão dos influenciadores digitais em relação às campanhas publicitárias acaba caindo na mesma coisa. Influenciar a opinião, né, de forma mais sustentável, no meu entendimento, ela significa maior autenticidade, a gente utilizar de ética, de responsabilidade, trabalhar muito as relações de confiança, pois, do contrário, né, essas atividades profissionalizadas da influência, elas tendem a perder justamente a credibilidade e a força ao longo dos anos. Mas eu acho também importante que a gente lembre que, inclusive, o marketing, né, de influência, ele costuma até criar algumas categorias, né, de influenciadores. Uma dessas categorias eles chamam de midiáticos. Quem seriam os midiáticos? São jornalistas, analistas, investidores, né? E que são influenciadores, inclusive, da era offline, né? Mas nós temos também uma outra categoria que o pessoal chama de especialistas, né? E aí nessa se enquadram os youtubers, os blogueiros, os especialistas de mercado, né? Até os evangelizadores, tá ok? Mas a gente também lembra que tem também uma terceira categoria que a gente chama de fãs influenciadores, né? Que seriam esses fãs influenciadores? São os usuários comuns, né, que acabam ganhando destaque em um grupo porque eles vão falar bem de uma determinada marca, um determinado produto. Bom, mas aí agora eu vou dirigir uma pergunta para a Dani, né? Para que não podemos também nos esquecer, né, Dani, que há um valor no famoso marketing boca a boca, né? Você lembra desse termo que a gente sempre usou com bastante... Como é que você Sim. vê isso ganhando força, né, no online? Como é que você analisa essa questão, Dani? Zezé, eu acho que esse é exatamente o ponto, né? Existe uma separação tênue entre influenciar e recomendar, né? Claro que, né, o recomendar seria o boca a boca, e é claro que o boca a boca pode ser influente, né? Conhecendo você, gostando de você, você fala que você leu um livro, que você consumiu alguma coisa, como eu confio em você, eu posso me sentir influenciada a ler o mesmo livro, a comprar o mesmo produto, né? Isso, não há problema nisso, né? Mas não são sinônimos. Influenciar e recomendar são coisas diferentes, né? E o que a gente vê, muitas vezes, são recomendadores de produto se dizendo influenciadores digitais. Então, fica a dica, né? Para que a gente se atente a essas coisas. Na comunicação de influência, há alguns traços que nos levam a essa identificação, né? Que a gente consegue perceber a diferença. Um deles é o conhecimento relevante sobre o assunto que está sendo falado. Né? Então, o influenciador ele tem que ser daquela praia, ele tem que participar daquelas coisas, para que ele possa falar com propriedade e sem ser uma coisa forçada, que vai pôr a perder até essa relação com o anunciante e com o consumidor. Né? A consistência do discurso, e aí eu vou chamar a atenção para aqueles adjetivos: top, da hora, incrível, né? Porque quando eu vejo isso, eu até desconfio. Eu fico pensando assim, se você recebeu, ou se você tem lá a incumbência de indicar
um cosmético que você usou, você tem que falar dele contando quais são as sensações que ele te causaram, as condições que ele tem. Se é um alimento, o sabor, a praticidade na hora do preparo, são informações que levam os dois lados a esse diálogo. Não, mas é bom mesmo, então é saboroso, é fácil de fazer, né? Então você tem que ter propriedade na hora de adjetivar aquilo que você está indicando, né? Dizer só que é da hora é complicado, né? O que significa o da hora? E a gente vê, né? Fala assim, e esse creme que eu usei é top, gente, olha, não é assim, né? A gente não consegue ter consistência nesse tipo de informação. O influenciador, geralmente, ele tem carisma, mas aí a gente tem que pensar que o carisma tem uma estrada que não é só dessa identificação, né? Ele vai desde o sorriso, a disponibilidade de interagir com o público, até a relação de confiança que você bem falou. Então, assim, essa relação ela é criada, ela tem uma construção. Não é uma coisa de eu chegar agora e falar, gente, olha, eu queria que vocês consumissem isso porque eu achei muito bom. E as pessoas não me conhecem, isso não vai ser influência, isso vai ser uma recomendação vazia, né? Exatamente. Porque a gente precisa criar autoridade, né? E é muito mais fácil a gente enxergar carisma em pessoas famosas, em artistas, em cantores, em jornalistas. Por quê? Porque a gente já tem uma admiração pelo trabalho deles, por aquilo que eles fazem, além de mostrar aquele produto. Mas isso também é um ponto de dúvida, porque quando eu vejo uma mulher super famosa, rica, que vive no exterior, usando um creme popular que tem ali no mercado do bairro, eu posso colocar isso em desconfiança, né? E é por isso que hoje algumas marcas querem ser recomendadas e ser vistas em uso por pessoas comuns. Então, é por isso que essa questão de forçar, né? Você força uma situação que, na verdade, não cabe, não vai convencer, de fato. Então, a gente precisa trabalhar isso e o risco da influência e a recomendação serem confundidos é nocivo para os três lados, como eu mencionei antes. Para o anunciante, porque ele não atinge o resultado que ele esperava quando ele entrega o produto dele para um influenciador. Para o influenciador, eu acho que o grande... a pedra-chave ali pode ser o grande beneficiado ou o grande prejudicado nessa história toda. Porque ele se vê forçado a bombar sempre. Aquilo que ele fala tem um peso muito grande. Então, isso traz um estresse, uma carga emocional grande. E ele, antes de ser um influenciador, ele precisa conquistar a comunicação real, ele precisa ter contato com quem ele é de verdade, né? Então é um processo de se mostrar em essência, em autenticidade, para depois fazer um processo de influência, né? Então ele vai atingir o público de uma maneira muito mais assertiva, se ele conseguir primeiro enxergar as suas verdades e entender que tipo de público ele pode alcançar. Ele não vai ser um recomendador de A a Z. Não vai ter uma linha de produtos ou de serviços ou de pessoas que ele vai poder atingir, né? E o consumidor, quando ele se deixa influenciar sem crítica e sem reflexão, ele se sente usado. E ele perde a confiança. Ele perde a confiança na marca, ele perde a confiança no influenciador, ele coloca todas as relações em dúvida. Então, todo mundo tem algo a perder quando faz esse processo de comunicação de influência sem os cuidados necessários. Dani, sabe o que eu estava lembrando aqui de um anúncio, né, que foi feito há muitos anos, de um cantor famoso, que a gente sabe que era vegetariano e tudo mais, e que apareceu comendo carne, né? Pois então. Complexo isso. É complicado, porque você lida com a imagem que ele levou anos para construir, e de repente uma coisa dessa pode parecer jocoso de um lado, mas também pode ficar, né, pegar mal, né? Eu, nas minhas palestras, eu costumo usar uma foto de pescaria,
para ilustrar o discurso persuasivo de sucesso. Mas eu brinco com os meus alunos ou quem está assistindo a palestra que se o peixe não for inteligente, não me interessa. Porque nem tudo que o anzol captura é de qualidade. E a gente precisa pensar nisso de uma forma coerente e condizente com aquilo que a gente quer, né? Eu acho que hoje, como você bem disse, tem vários tipos de influenciadores, tem os de mídia, tem os blogueiros, tem as pessoas que como você são usou comuns, o termo, né? fãs especialistas, né? Tem as pessoas comuns que têm um discurso bacana, que as pessoas às vezes seguem não por produtos, mas por ideias, né? E eu acho que tem bastante coisa interessante na rede para a gente pensar, não só na rede social, mas também nas mídias convencionais. E eu queria saber da Mariana o que ela acha desses novos influenciadores, dessa popularidade que tem tido as pessoas que se dizem influenciadoras. Os influenciadores, a gente sabe que sempre foram pessoas com alcance de entendimento, né? Na mídia, sejam os jornalistas, os analistas, como vocês lembraram também, mas podem ser das mídias sociais, como os blogueiros e até mesmo os líderes comunitários que exercem esse poder de influência e são tão importantes. A influência desses líderes acabam contaminando, levando a mudanças sociais, enfim. Hoje a divulgação de informações pelo jornalista e até os especialistas não é mais voltado apenas à imprensa, mas sim aos influenciadores, essa divulgação. Eles buscam pelos influenciadores. O que merece cautela e atenção, bem lembrado por vocês, porque é uma tendência que veio para ficar. E se vai ficar, vamos fazer bem feito, vamos fazer com que seja real, com que tenham resultados concretos, né, positivos. Ou seja, que os influenciadores têm uma vida pela frente aí como profissionais. Os meios digitais... se aprimorem, né? Exatamente, é um caminho aí, nós estamos começando. Os meios digitais, eles permitem conhecer mais as pessoas, né? Conhecer os gostos, mas eu acho que é importante conhecer as ideias, os conteúdos e o que eles têm para trazer que agregue nas profissões, né? Ou seja, nas mudanças de comportamento. Tem muitos influenciadores que acabam impulsionando mudanças nas pessoas que são extremamente positivas. Podemos ser mais influentes no exercício das nossas atividades, seja ela qual for, aonde for. Porque quando nos relacionamos melhor, quando essa comunicação é melhor, temos a ferramenta da comunicação, da troca de conteúdo, refletimos confiança profissional. Ficamos mais confiantes e refletimos essa confiança. É importante, eu sempre falo também, que é acompanhar com inteligência e nem tudo aceitar, nem tudo concordar. Existem pessoas em todas as áreas, a gente sabe. Tem influenciadores na economia, tem influenciadores na comunicação, na saúde, que cresce a cada dia, né? Médicos, dentistas, a gente vê aí uma infinidade, a questão da atividade física que tem influenciado muito hoje em dia. Mas a gente também tem influenciadores na educação, principalmente nesse momento de pandemia, a gente viu a importância dos influenciadores de educação. E que a gente nem sempre pode chamar de influenciadores, mas sim de inspiradores. São pessoas famosas ou não. Temos inspiradores famosos, mas também temos inspiradores que podem estar aqui do lado da minha casa, podem estar aí no seu bairro, no teu trabalho. Elas... na tela. Exatamente. Elas nos estimulam, esses influenciadores nos levam para frente, nos entusiasmam, nos fazem buscar por mais conhecimento para sermos melhores, por mais ferramentas, por mais conteúdos, ou seja, eles não nos hipnotizam, eles nos influenciam. Isso acho que isso é importante, né? Isso é importante, não hipnotizar. Eu acho que a gente tem que lembrar a responsabilidade que um influenciador tem, né? Esse inspirador tem. Cada um desses exerce um papel, influencia pessoas, tem uma baita responsabilidade.
Exatamente. Influenciadores também são inspiradores. Eu tenho alguns, na minha área de jornalismo, tenho alguns que eu sigo, compartilho, troco ideias, também faço comentários. Tenho também influenciadores nas outras áreas, na área da espiritualidade, na área da saúde também sigo. E vocês? Vocês seguem quem? Quem influencia vocês? Bom, eu vou dizer assim que muitas pessoas, né, me influenciam. Mas eu diria assim que não são sempre as mesmas pessoas nas diferentes situações, né? Acho que para cada situação a gente recebe influência de um. E eu costumo me influenciar por manifestações assim mais espontâneas das pessoas, é aquilo que de repente a gente tratou aqui, que a Dani também lembrou tanto. Eu acho que a gente tem que ver a espontaneidade de quem está ali fazendo uma recomendação, mostrando uma experiência às vezes similar àquela que eu estou vivendo. Às vezes eu estou interessada em comprar um produto ou serviço, então eu preciso saber de forma espontânea qual é a opinião de diferentes pessoas, né? E eu quero ver a coerência nisso, né? E quem te inspira, Dani? Quem te influencia ultimamente? Então, eu gosto de dizer que eu me influencio mais por ideias do que por pessoas, né? Mas é lógico que tem algumas pessoas que sempre trazem, ou quase sempre trazem boas ideias e a gente vai aprendendo a acompanhar, a seguir, né? Eu vou citar duas pessoas e eu sempre falo assim, eu gosto de gente que, como a Zezé falou, vive as coisas que a gente vive, não se eleva muito, não sai muito desse patamar de gente como a gente, né? Então, eu vou citar duas mulheres que eu admiro e que eu gosto do que elas trazem como ideia, porque eu acredito na verdade que elas transmitem, né? Uma delas é a Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que eu faço parte. Eu acho uma mulher de muita inspiração, de muita luz, que sempre tem alguma palavra que incentiva, que ajuda, ou uma ideia que pode contribuir. E a Mari sabe também, que eu já compartilhei com ela, eu gosto muito da Cris Guerra, porque ela é uma escritora, mas é uma pessoa que tem uma verdade, uma humildade que é gostoso de conviver. Então, ótimo, muito bom. São essas pessoas que me alegram. Eu agradeço Daniela Kais, agradeço Maria José da Costa Oliveira, e semana que vem a gente traz uma nova reflexão, um novo tema para vocês. Então, deixa seu like, compartilha, esteja com a gente semana que vem e acompanhe todos os episódios no canal da Academia da Palestra no YouTube. Obrigada, Dani. Tchau, tchau, Zezé. Tchau, tchau. Tchau.